Você está ouvindo Toninho Neves, aqui na Colom AM 1090. 8h05 agora, 8h05, vamos conversar, conforme eu havia prometido na abertura do programa, com o deputado federal Coronel Armando, que já está na ponta da linha. Ele está se restabelecendo da Covid, né? Vamos conversar um pouquinho com ele aí, o Coronel Armando, deputado federal. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia aos ouvintes da Rádio Tubá. É uma satisfação estar falando com vocês aí, agradeço essa oportunidade, Toninho. É a primeira vez que eu dou entrevista depois que eu saí do hospital, passei 17 dias internado, Dona Helena, quase fui entubado, mas graças a Deus estou me recuperando, estou em casa com fisioterapia e iniciando minhas atividades, retorno à atividade política. E com isso, então, eu estou retomando minhas atividades. Mas é uma satisfação acompanhar aqui a nossa cidade. Eu sei, talvez você já tenha noticiado, amanhã o ministro do Desenvolvimento Regional vai estar aqui em Joinville, vai inaugurar aí uma ETA, vem aqui para almoçar e participar de uma ETA, e vai ser um prestígio para a nossa cidade, mais uma ação do governo federal. Eu não sei, aérea, durante o governo Bolsonaro, ela fez doação somente de 2 aviões. E um foi esse para Tubarão, que fui eu que consegui intermediar para eles colocarem lá um avião, e a inauguração é amanhã, aniversário de Tubarão. Eu estou previsto para estar lá. De qualquer forma, com isso, eu iria receber o ministro. Ele chega em Jaguaruna, do lado do Tubarão, e vai a Criciúma, e depois ele retorna a Joinville para almoçar e participar dos eventos aqui em Joinville e retornando a Brasília. Eu recebi o convite do ministro, o senador Jorginho Melo também me ligou, outros políticos vão estar presentes, mas é sempre importante para a gente quando algo se materializa, alguma coisa feita pelo governo que vai ser em benefício da nossa cidade. E aí, o tratamento de água sempre é importante, porque afeta também a lado da saúde. Correto. Agora, é importante que o ministro venha a Joinville, né? Também quem esteve aqui foi o secretário do Desenvolvimento, Luciano Boligon, né? Que eles comecem a descobrir Joinville, né? Joinville é o maior colégio eleitoral do Estado, uma potência econômica, mas nós temos necessidades também que tanto o governo do Estado como o governo federal pode ajudar a suprir, né, deputado? Olha, eu acho que são 3 entes que têm que trabalhar em conjunto. O municipal, que vai fazer a gestão do dia a dia. Eu vejo sempre essa parte do municipal dentro da estrutura que ele tem, é o que tem mais estrutura na própria cidade, a quantidade de servidores em todas as áreas. Então, a participação é importante do município, mas o resultado sempre é melhor quando há um alinhamento entre o município, o Estado, que a gente tem que cobrar muito do governo do Estado, independente de qual seja o partido. Ele tem que olhar para o nosso Estado com as peculiaridades de cada região. O fato de nós termos uma região rica não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Então tem que olhar isso ali. E o ideal é que nessa representação do Estado tenha representantes de Santa Catarina, da nossa região, que conhecem melhor os nossos problemas. E além disso, a parte do governo federal, que faz obras mais estruturantes, como as BRs, ferrovia, obras que estão além da capacidade do governo estadual. Então eu vejo como muito importante, também acho interessante a presença do ministro Rogério Marinho aqui, Desenvolvimento Regional, porque as grandes ações do desenvolvimento regional têm sido no Nordeste, principalmente no combate à seca, na parte de estruturação da área do Nordeste, que eu servi lá, morei por 2 anos em Crateús, sei o problema da seca, sei a realidade diferente. A gente tem aqui pobreza, mas o nível de pobreza lá é maior, e o governo tem investido. Mas o olhar para Santa Catarina, como eu disse, e olhar para Joinville sempre vai ser muito bom para a gente. Agora, vamos falar um pouquinho dessa situação nacional aí que está acontecendo em Brasília, que é a CPI da Covid, né? Que avaliação o senhor faz da CPI? Obviamente, o senhor deve estar acompanhando, né? Como todos nós, interessados na política nacional, na administração, né? E dia que tem depoimento na CPI,
eu fico em casa trabalhando no meu blog, mas de olho na CPI, né? Qual é a avaliação que o senhor faz até agora, Coronel Armando? Olha, primeiro, eu não sou contra se apurar responsabilidade. Eu acho que todo mundo que é da área pública tem que ter responsabilidade. Ninguém está na área pública sem que tenha que prestar contas do que faz. Então, a CPI, ao definir qual foi a ação do governo federal durante a pandemia, desde que faça com isenção, eu acho válido. O que está ocorrendo na CPI é que, primeiro, quando você, eu vou usar uma expressão, tem um animal na selva chamada hiena. Ela está sempre atacando o leão e tentando derrubar. E eu vejo que os postos chaves da CPI, relator, presidente e vice-presidente lá, com Omar Aziz, Renan Calheiros e o outro do Amapá, o senador lá do Amapá, eles estão ocupados, Randolfo Rodrigues, com pessoas que eu comparo a hienas. Eles têm a intenção de matar o leão. Nesse caso, o leão é o governo federal. O governo federal enfrentou a pandemia como todos nós, e nós não temos um país do mundo que tenha resolvido isso sem passar por alguns erros e acertos. O governo federal vem enfrentando isso com uma preocupação peculiar ao Brasil também, que além de salvar a vida, é o problema da nossa economia. Nós não somos uma economia como os Estados Unidos que pode colocar 1 trilhão para dar suporte à sua população. Nosso Brasil gastou no auxílio emergencial ali em torno de 60 bilhões de reais, muito recurso, não tem condições de dar continuidade nesse valor. Então o governo tem que equilibrar a economia. E uma das primeiras medidas que foi tomada no país, quando o STF delegou a governadores e prefeitos responsabilidade de coordenar, quebrando a linha de comando do governo federal, foi fechar o Estado. Moisés aqui fechou o nosso Estado na economia, o Dória em São Paulo fechou, então vários estados fecharam, num momento que não havia nessa necessidade ainda a primeira onda. Então isso afetou muito a área econômica do Estado, afetou as empresas de transporte naquele momento. Eu vejo assim, olho uma empresa como a Catarinense, que é uma nossa grande empresa, que a gente não vê mais ônibus na estrada, eles têm a folha para cuidar, e desde o primeiro momento nós não temos, fora a parte de eventos, o comércio. Então as medidas tomadas naquele primeiro momento se mostraram erradas, e o pessoal só olha, porque era para estruturar a estrutura do SUS, melhorar as instalações hospitalares, e não foi feito. Então hoje o pessoal busca no governo federal uma coisa que eu acho que nós deveríamos ter feito sim com antecedência, é buscar a vacinação, e isso agora está sendo feito, mas o mundo inteiro está buscando, e vacinar não é uma coisa tão simples. A gente tem que ver se vai ter reação. Não está sendo, o pessoal fala da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, não tem comprovação, mas são remédios aprovados. E a vacina, ela leva um tempo, e ela não tem essa aprovação toda. Tem pessoas, então temos que ter um certo cuidado, e aí cabe não ao governo federal, mas a Anvisa, o nosso órgão regulador de saúde, dar aprovação. E o outro lado da questão de vacinas é que aí só fala, uma vida não tem preço, mas uma vacina cuja dose custa $30, como era a Pfizer no início, e outra que custava $5, num país que não tem esse recurso, você vai ver qual é a eficácia da vacina, prazo de entrega e também o preço. Então o governo está sendo julgado por isso. Outra parte é quando a gente fala de Brasil, nós temos que chegar da Europa, de Lisboa a Moscou, você engloba ali a Europa inteira quando você fala de Brasil. E esses países, Portugal é muito diferente da Rússia, é diferente de outros países, e o Brasil tem essas realidades diferentes. Eu como militar, conheço muito bem o nosso país, eu só não conheço o Acre e a Paraíba. Todos os demais lugares desse país eu estive em estado ou em missão, ou servindo, ou visitando. E a realidade de cada um é diferente, a estrutura hospitalar é diferente, o padrão de vida, o IDH é diferente, a área de saúde, a própria burocracia, a cultura é diferente. Então o Brasil tem que tratar essas áreas de forma, buscando um padrão, mas entendendo dessas diferenças. E
E para isso tem que haver planejamento e antecipação, mas um planejamento a nível federal, ele é global. O planejamento tem que iniciar pela prefeitura, Secretaria de Saúde, envolver prefeitos, secretários do município, depois passa para um nível maior, governo estadual, Secretaria de Estado, como vai fazer vacinação, como vai ser distribuição, além da responsabilidade do governo federal em dar suporte em recursos, que fez recursos chegarem aos estados e municípios, nós sabemos muito bem disso, e muitos foram desviados. A gente tem exemplo aqui dos respiradores aqui em Santa Catarina, de um hospital de campanha que iria ser construído em Camboriú, não foi. Recursos que não foram bem aproveitados, que tem que ser também na CPI. Claro, deputado, esse lado. Deputado, como é que o senhor viu aí a atuação do general Pazuello na CPI? Estão alegando que ele faltou com a verdade e vão reconvocá-lo, né? E de forma presunçosa e arrogante, tanto o Aziz, que é o presidente da CPI, como o relator, o Renan, ameaçam prendê-lo durante a CPI, né? Como é que o senhor vê essa ameaça? Bom, primeiro, Toninho, eu gostei dessa tua pergunta que vai permitir eu falar com o militar. O militar não é de se mentir ou de não colocar a sua opinião. O que acontece na CPI, e eu estou aqui vendo o Globo News agora, aquele repórter que é o tal que é o pior, de Otávio Guedes, que é o que mais insufla contra o governo. A resposta ontem da Mayra Pinheiro foi na mesma linha do Pazuello. Não é a imprensa, não é jornalista que vai dizer, ou político, que vai dizer como que um médico tem que agir. Então, a primeira coisa, o médico tem uma formação, ele vai ter a convicção dele e não vai ser pautado por jornalista. Isso ficou muito claro quando o Pazuello falou que inicialmente a briga é pela hidroxicloroquina, o tratamento precoce ou imediato, que ele é rápido. Eu passei por isso e de imediato ao me internar já passei para outra fase, mas houve o tratamento e eu acho que a gente tem que recorrer a isso. E não é a imprensa que vai dizer que sim ou que não, até uma imprensa que durante a Zika recomendava usar para as grávidas a hidroxicloroquina numa situação semelhante de uma crise aqui. E nunca houve, naquele momento, qualquer crítica ou meia-culpa da imprensa em relação a isso. Então, a reposição do general Pazuello, dizendo quais são as medidas. E eu conheço a realidade da Amazônia. A Amazônia não tem estrada, você só chega de navio ou de avião. Nós temos que mobilizar uma estrutura militar para levar oxigênio para lá. Já tem uma realidade. Qual é a quantidade de oxigênio que nós temos em Joinville? Essa pergunta eu faço, porque a gente, a partir daí, planeja. Mas será que todas as cidades do Brasil têm essa capacidade de dizer o que nós temos, o que pode estar faltando? Isso é um acompanhamento diário. Então, quando o governo foi comunicado, estão dizendo como se o governo tivesse todos os dados anteriores, cuja responsabilidade ela é do município e do estado primeiro, até chegar no governo federal. E no momento do governo federal, lá em Manaus, deputado, o Pazuello... Vale dizer que recurso não faltou ao governo do Amazonas, tanto lá para a prefeitura de Manaus como para o governo do estado. Tinha dinheiro em caixa, né? Que, aliás, aproveitaram e houve desvio, né? Né? Houve desvio. A mulher do presidente, aí eu vou falar das hienas. A mulher do presidente da CPI, que é secretária de saúde, foi presa com mais 3 parentes dele lá no Amazonas. Então, veja, se o próprio presidente da CPI teve a mulher presa por desvio de recursos, qual é a moral que ele tem? Renan Calheiros teve que renunciar à presidência do Senado porque pagava uma amante com dinheiro de uma empresa. Qual é a moral que esse pessoal tem para chamar lá um militar e dizer está mentindo e tal? Olha, se houver qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de tentativa de prisão por esse bandidal, essas hienas, eu te garanto que a coisa vai ferver. Não é bem assim que a banda vai tocar. E eu falo aqui como militar. Eu acho que nós estamos chamando uma pessoa que estava num cargo público, mas seria uma ofensa
as Forças Armadas, hienas, bandidos de carteirinha, querendo prender um general. Acho que eles não teriam ali, nessa CPI, não teriam ali a condição moral de jeito nenhum, e uma revolta muito grande vai acontecer de pessoas que não vão concordar com isso. Nós temos um estado onde a democracia ela existe, mas muito mais porque a gente quer preservar ela, porque na prática a nossa democracia ela tem vários desvios. Nós temos um STF que não é confiável. Você olha ali, investigação do Toffoli e denúncia do governador do Rio. O outro lá manda parar Gilmar Mendes, outro exemplo negativo, manda bloquear. Então nós não temos um STF confiável que interviu nessa parte. Na área política, e eu falo agora por ser militar e estar na atividade política, nós temos excepcionais parlamentares lá, mas temos gente que não tem esse compromisso com o nosso país. Eu sempre falo isso, a gente tem que, na área pública, ter primeiro o compromisso com o país, o Estado, com o município, depois o compromisso partidário, depois o ideológico, depois o individual. Aqui no Brasil é o contrário, primeiro o individual, depois o ideológico, depois o partido. Por último, se pensa nos objetivos nacionais. Então eu tenho ali, na minha opinião, que isso não irá ocorrer na CPI, e se ocorrer, nós vamos ter que fazer o contrário, vamos abrir a ficha de cada um desse pessoal e olhar quem tem essa ficha toda. Oi, pode falar. Deputado, em relação ao senador Jorginho Melo, que é catarinense e integra a CPI, ele entrou com requerimento pedindo a convocação do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, na CPI, supostamente pelo desvio de 33 milhões de reais, aquela compra fraudulenta de 200 respiradores, segundo consta, feito numa casa de tolerância lá do Rio de Janeiro. Né? É verdade. Isso está provado, né? Como é que o senhor vê a possível convocação do Carlos Moisés? Nós todos da área pública temos que prestar conta dos nossos dados. Eu não vejo problema, e eu acho que seria importante, não só o governador Moisés, o Witzel do Rio de Janeiro, vários outros governadores lá no Pará, o Helder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho, teve desvio de mercadorias escondidas. Em Pernambuco teve problema, na Bahia teve problema, no Ceará teve problema. Esse pessoal tem que prestar conta, porque quando a gente pensa em Brasil, o nosso país começa dentro do município. É o município que dá as primeiras demandas e depois o Estado. E se a gente vai cobrar do governo federal, deixando de cobrar daqueles que têm a possibilidade inicial de dar atenção, de resolver os problemas, estamos errados. E o dinheiro foi entregue, o governo federal, ele repassa o dinheiro dentro da estrutura do SUS. E eu digo que eu estive com o ministro Pazuello ano passado, ele falou, nós estamos repassando este ano, por dia, 600 milhões de reais no Brasil inteiro. Então você imagina, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, o Brasil estava investindo o dobro em saúde. 600 milhões é quase 2 mega-senas da virada. Isso que era distribuído de saúde no país inteiro. Manter a saúde é sempre um ministério com mais recursos, que exige mais recursos, sempre falta. Mas mesmo assim não faltou recurso específico para o combate ao Covid. Faltou um planejamento de quem recebeu a verba, ou vergonha na cara e gente que se aproveitou para não fazer licitação nesse momento e desviar dinheiro sendo corrupção. Acho sim que todos que tenham algum tipo de contato, não digo nem a responsabilidade se apura, mas o contato, quem participou dessa cadeia deve ser ouvido sim, até para explicar, podendo explicar e não ter responsabilidade, como tendo a responsabilidade. E é aquela máxima que se falou dentro da Lava Jato: siga o dinheiro e você vai achar quem é que pegou esse dinheiro. Então é verdade. É o famoso follow the money, né? Deputado, aqui o nosso tempo já está encerrando, né? Eu quero aproveitar para desejar ao senhor uma rápida recuperação. Eu sinto que o senhor já está com o gás todo aí, né?
e quero lhe cumprimentar pela sua atitude, pela sua coerência, pela sua luta em busca de um Brasil decente, que é o que nós todos queremos, né? Ô, Toninho, muito obrigado pelo carinho teu comigo. A gente está se conhecendo mais agora que eu virei político, mas eu já o acompanhava quando eu era só um militar aqui do quartel.